Fala investidores, tudo bom? Hoje, 30 de dezembro, terça-feira, último dia de pregão na B3. É isso mesmo. Quem investiu, investiu. Quem não investiu, tem até esse último momento. Só que eu, particularmente, pessoal, eu não gosto de fazer operações na véspera do ano, não, sabe? Assim, às portas do ano. Porque eu gosto de deixar esse finalzinho livre, né? Eu não gosto de ter nenhum tipo de operação em trâmite, né, em transação, assim, nesse período de um ano para o outro. Eu tenho isso comigo, né? E eu acho que dá menos trabalho na declaração de imposto de renda. Então, eu faço minhas operações até o dia 20, 25, por aí. Ou 25 não tem pregão, né? Mas, enfim, até o dia 20 para mim tá ótimo. Em céu, o que eu tive que fazer, eu fiz dentro daquele ano. E aí eu passo a olhar só, né, minha evolução, vou olhar minha planilha, vou olhar minha carteira de investimentos e ver a evolução que eu fiz, que meus investimentos conseguiram, quantos dividendos eu recebi ao longo daquele ano e fazer minhas reflexões, ver o que eu posso melhorar, porque o mundo dos investimentos, né, quando você decide se tornar investidor de grandes empresas, de grandes negócios, você tem que ter uma mente estrategista. Você tem que entender que o mercado financeiro, o mercado financeiro, ele é como um tabuleiro de jogo de xadrez. Então você tem que ter inteligência, tem que ter estratégia para você mover cada peça. Tem que saber a hora de sair de um ativo, tem que saber a hora de adquirir um ativo, tem que saber fazer os movimentos para que você, cuidadosamente, para que você ganhe capital, para que você gere mais renda para sua carteira, para que você tenha melhores retornos, para que você tenha sucesso, êxito nos investimentos. Então, pessoal, é isso que eu falo para vocês. Hoje, nesse último dia, eu não faço operações, já tá tudo resolvido, minha planilha, minha vida financeira está resolvida. Tô fechando o ano com 0 dívidas. No momento eu não estou trabalhando, mas no ano que vem, com certeza, as portas, Deus há de abrir as portas e eu estarei trabalhando, voltando para a sala de aula, que é a formação que Deus me deu, que é de professora. E com fé em Deus vai dar tudo certo. E continuar estudando, né? Tô terminando minha especialização. Se possível, o que tiver disponível, que eu puder fazer, eu farei, seja um mestrado. O que eu tiver oportunidade, eu vou abraçar, porque eu sou uma pessoa estudiosa, gosto muito de estudar. Tô pensando em entrar em uma outra especialização também, que é de um instituto federal. Essa que eu faço já é na faculdade estadual daqui do Pará. Eu faço psicologia educacional. Já estou concluindo, tá faltando só o trabalho final para concluir, só o TCC. E, enfim, vai ser sobre o TDAH que eu vou falar, que é um problema que eu tenho. Então, já aprendo mais sobre como funciona, né, uma mente com TDAH e já faço um trabalho, né, para concluir meu curso. E sobre as minhas estratégias de investimentos, esse ano eu dei um passo a mais nos meus investimentos. Eu aprendi a operar opções de uma forma que os investidores holder, os investidores de longo prazo, aqueles que investem com o intuito, com a intenção correta de ser investidor, né? De fazer parte de grandes negócios, com a visão de sócio mesmo. Foi operar opções na venda coberta, que é a forma segura, venda coberta de opções, seja na forma de eu adquirir mais ações, seja na forma de eu vender, liquidar minhas ações. Então, eu comecei testando, eu fiz 2 operações, uma de
venda de put para adquirir 300 ações da Pets 3. E eu fiz também uma venda coberta de calls. As duas deram certo. A primeira que eu fiz foi para o mesmo vencimento, dia 19/12. A primeira que eu fiz deu um resultado de R$ 597 de lucro. A venda de coberta de calls. Eu vendi as opções com o intuito de vender as ações da Pets. E aí chegou o vencimento, as opções viraram pó e eu fiquei com esse lucro de R$ 597. Isso se chama dividendos sintéticos. Como é uma ação que não paga dividendos, então foi muito bom eu ter me despertado para esse tipo de negociação. E já a venda de put, que era para adquirir 300 ações de Pets, eu consegui comprar a opção de venda, ela foi executada, ela foi exercida, eu fui exercida nessa operação. Na venda de call eu não fui exercida, então eu fiquei com a quantidade que eu já tinha, mais a que eu adquiri na venda de put. Então, na venda de put, eu consegui ganhar uns R$70, cerca de R$70. Por quê? Era para ter sido mais de 100. Mas o que aconteceu? Eu tive que fazer essa operação pela mesa de venda, mesa de operações de investimentos do Banco Inter, porque eles não permitem esse tipo de operação de venda de put ainda pelo home broker. Então, eu tive que pagar uma taxa de R$50. Fora outras taxas pequenas que tem. Tem taxa de liquidação, tem a taxa da B3, tem várias. Fora isso, eu vou ter que pagar também DARF, tem tudo isso. E aí eu vou deixar para o ano que vem, como eu fiz a operação esse ano, nesse mês de dezembro, então em janeiro é que eu vou pagar a DARF. Não sei se vai ter juros, enfim, eu vou descobrir. E é isso, pessoal. Então, essa estratégia deu certo. Então, é algo que eu vou levar para 2026, venda coberta de opções, a operação segura para o investidor de longo prazo, investidor de verdade, investidor raiz. Eu sou uma investidora raiz, já estou há 7 anos na Bolsa. E outra coisa que eu estou analisando, que eu ainda não fiz, mas já está no meu radar, já estou estudando, estou pesquisando, né? É sobre ETFs, que é um tipo de ativo que replica algum índice ou algum ativo. No caso, estou de olho na THY11, que é um tipo... Gente, não é recomendação, tá? Por favor, só lembrando aqui, nada do que eu falo é recomendação de investimentos, é apenas a minha escolha pessoal do que eu vou fazer com o meu dinheiro próprio, tá bom? Eu não tô insinuando, não tô ensinando nada, só falando o que eu vou fazer para vocês assistirem apenas. Estudem, procurem um assessor de investimento regularizado, regulamentado, para você fazer suas operações, você fazer seus investimentos com segurança e transparência. Então, esse ETF que eu estou estudando, ele replica a criptomoeda Ethereum. E Ethereum é a segunda moeda mais forte que existe no mundo das criptomoedas. A primeira, que é a pioneira, é a Bitcoin. Bitcoin, desde que nasceu, desde que o Satoshi Nakamoto criou, ela está aí funcionando, tem seus altos e baixos, mas está até hoje, né? Já chegou a valer $100 mil, hoje está abaixo disso, né? Até o momento que eu olhei, estava na casa dos $80 mil. E é uma criptomoeda que eu já comecei a investir um pouquinho. Já a Ethereum, eu já tinha vontade de investir, mas como eu já tinha exposição a cripto Bitcoin, então eu pensei, não vou ter esse tanto de criptomoedas não. Basta a Bitcoin, que é a mais forte, que é a poderosa do mercado e tal. Mas aí eu descobri que existe esse ETF
Ele é novo, né? Ele foi lançado esse ano, nesse mês, pelo pessoal da Buena Vista, uma coisa assim. Então, pessoal, tô pensando, né, de comprar ele, mas eu só vou comprar abaixo dos R$ 100. Essa é a minha visão, essa é a minha leitura. Acima disso eu não vou comprar, vou segurar minha onda, porque se tiver acima dos R$ 100, eu posso aplicar em outras coisas, que eu tenho ativos que estão negativos na minha carteira, então eu vou para outro lado. E vou continuar, outra coisa que eu vou continuar fazendo é investindo no Tesouro. Esse ano eu comprei pela primeira vez um título do Tesouro IPCA. Eu já havia comprado, quando eu era cliente da Modal Mais, eu havia comprado um pré-fixado, no qual eu me arrependi. Eu não entendi, eu comprei o título por alto, foi um tiro no escuro, não estava entendendo, ele estava desvalorizando, e eu vendi no momento que os juros, que a Selic estava baixa. E aí eu saí no prejuízo, eu vendi antes do prazo combinado e saí perdendo. Então, agora eu já estou com uma visão mais técnica, uma visão mais amadurecida sobre os títulos do Tesouro. Então, eu escolhi um IPCA 2035 para carregar até 2035, né, segurar até lá, com juros semestrais. Não é o melhor, não é a melhor opção de IPCA, mas é o que eu escolhi, é o que vai conservar o meu valor, o valor do meu dinheiro. E vai me remunerar a cada 6 meses. Tem melhores? Tem, sim, tem melhores. Mas como eu não sou tão jovem assim, então eu escolhi esse, né? Que é no prazo de 10 anos. E o Tesouro Selic para minha reserva de emergência. Por que reserva de emergência? Porque ele tem uma validade que é até 2028. Então, que emergência é essa que vai vencer em 2028? Né? Então, eu deixo lá para, sei lá, só se eu precisasse muito, mas for um caso extremo. E o Tesouro Selic, ele não é tão líquido assim, tem um horário que você pode fazer resgate, não é 24 horas, então eu tenho um cuidado, né? E continuar também com um pouquinho de CDB, os porquinhos do Inter, para incentivar os objetivos, né? Objetivos materiais, continuar. O porquinho do Inter, ele é mais no sentido educativo, não é para lucrar, é para você ter educação, para você ter disciplina, para você nomear aqueles porquinhos e todo dia você olhar para ele e ver, eu tenho um objetivo, eu quero um carro, eu quero uma casa, tá ali, vou buscar isso, vou trabalhar para isso. Então, sempre que você olhar para ele, você vai lembrar, eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu tenho que gerar mais renda, eu tenho que conseguir o meu objetivo. Eu tenho um objetivo, para você olhar e lembrar que você tem um objetivo. É nesse sentido que existem os porquinhos do Inter. E é isso, pessoal. Ações, claro, obviamente, vou continuar investindo. Esse ano, 2026, vou adquirir CEMIG, Itaúsa, Banco do Brasil e Petrobras. São essas 4 que eu tô de olho. E JHSF3. A JH eu já investi nela várias vezes e ela saiu da minha carteira por motivo de realização de lucro. É uma ótima ação, excelente ação, paga dividendos mensalmente, gosto muito, sim, com certeza vai entrar na minha carteira. Só falta eu conseguir o dinheiro do aporte, mas está aí, está no meu radar, está na minha intenção. Então tem essas 5 ações que eu pretendo voltar para minha carteira. Minha carteira atualmente ela tá com poucas ações, mas eu vou fortalecer ela esse ano. Fundos imobiliários continua a mesma coisa para mim. Max Renda, CPTS11 e VG. Agora esqueci.
acho que é VGHF11, se eu não me engano. Tenho esses 3 fundos de papel. Eles têm me pagado direitinho mensalmente, não tenho do que reclamar. Estão desvalorizados, quando eu puder comprar, eu tô comprando, porque o meu preço médio tá mais alto do que eles estão custando hoje no mercado. E estão pagando um dividend yield acima de 2 dígitos, que é o que me agrada, que é o que tá bom, tá de bom grado para mim. Com esses fundos imobiliários que eu tenho, eu consigo pagar a conta de água e a conta de luz da minha casa. Tá bom, pessoal? E é isso. Feliz ano novo para vocês. O vídeo ficou longo, mas eu falei que eu queria falar acerca dos meus investimentos. Investimento é um assunto que rende assim como o dinheiro, bem aplicado. E desejo um feliz ano novo, próspero ano novo, muito amor, muita paz, alegria no coração de vocês. Façam o bem, ajudem o próximo, cuide da sua família, trate bem os seus, com respeito, com zelo, com amor, com carinho. E trabalhe e prospere muito. Tchau, beijos, fiquem com Deus.